Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha uma iniciativa que propõe que a escola seja um lugar de encontro da criança com a natureza. Conheça também o projeto que comprova que o reflorestamento com árvores nativas pode ser um bom negócio. E ainda cientistas criam uma enzima superpoderosa que come plástico. A descoberta poderá ajudar a controlar a poluição causada pelo material que leva séculos para se decompor no ambiente. O Verena é uma ferramenta que estimula o investimento na recuperação de áreas desmatadas com o plantio de espécies brasileiras. E publicação do Instituto Alana promove uma infância sem limites da sala de aula em contato com parques e áreas verdes. Um grupo internacional de cientistas criou no laboratório uma enzima que digere o plástico. Pesquisadores brasileiros participaram do experimento que poderá ajudar a reduzir a poluição causada por garrafas PET. É muito plástico, cerca de 8 milhões de toneladas vão parar nos oceanos todos os anos. Neste ritmo, em 2050, haverá mais plástico no mar do que peixes. É o que informa a Organização das Nações Unidas na maior campanha já realizada. Mares Limpos prevê ações durante 5 anos em vários países para reduzir o lixo que põe em risco a vida marinha. Enquanto isso, em terra firme, cientistas anunciam uma promissora descoberta que pode ajudar na degradação deste material que leva séculos para se decompor na natureza. A história que pode provocar uma grande mudança no processo de reciclagem de um dos plásticos mais poluentes do mundo começou em 2016 na cidade de Sakai, no sul do Japão. Ali, um grupo de pesquisadores encontrou, junto ao local de reciclagem de garrafas PET, um novo tipo de bactéria, chamada de Ideonella sakaiensis. Ela só se alimenta deste tipo específico de plástico. Munir Scaf explica que a bactéria encontrada pelos japoneses é nova, porque surgiu a partir da existência do plástico, por meio de mutações. Um micro-organismo mutante que gerou uma enzima a partir de outras que já existiam, foi capaz de degradar o PET. E estas colônias, digamos, que foram capazes de degradar o PET, essas colônias prosperaram, porque o ambiente estava rico em PET. Então, elas foram se transformando, geração após geração, até criar uma nova espécie que agora come PET e não come outra coisa. A partir daí, os pesquisadores precisavam entender como ela funciona. E o estudo internacional ganhou a colaboração de brasileiros, o professor Munir Scaf e o pesquisador Rodrigo Leandro Silva, do Instituto de Química da Unicamp, que inclusive conseguiu produzir na bancada uma enzima mais eficiente que a original. Ele conseguiu propor algumas mutações que, na tentativa de compreender o seu funcionamento, acabou gerando uma enzima modificada cuja eficiência é muitíssimo maior do que a original descoberta pelos japoneses há 2 anos atrás. As análises no laboratório revelaram que as enzimas levam em média 4 dias para degradar o PET. Isso, numa escala de laboratório, mostra que a degradação completa é atingida cerca de 96 horas, ou seja, alguns poucos dias, o que na natureza, deixado aí ao léu, levaria séculos. Munir Scaf explica que o trabalho de cooperação internacional pode ser dividido em 3 etapas. O primeiro é o desenvolvimento de uma enzima cada vez mais eficiente.
Tá? Então essa é uma parte bastante acadêmica. Depois tem uma segunda etapa, que pode ser feito concomitantemente, que é a etapa da produção desta enzima em larga escala. Você precisa de grandes quantidades dessa enzima para você poder tratar toneladas e toneladas de plástico. Então você precisa da produção em larga escala. E a terceira etapa é uma etapa, digamos, de engenharia. Como é que você desenha processos industriais dentro de uma planta ou uma usina de reciclagem de plástico que vai usar estas enzimas que custam caro para degradar toneladas e toneladas de plástico e, portanto, reduzir, mitigar a poluição ambiental e, ao mesmo tempo, os subprodutos desta decomposição bacteriana ou enzimática dos plásticos, ela servirá de matéria-prima para novos produtos químicos. O professor reforça que o processo de degradação do plástico por enzima ou biotecnologia é ainda muito caro e mesmo se ganhar escala, não fará milagre. É preciso, antes de mais nada, consumir menos plástico, porque isso diminui a demanda e a indústria, então, passa a perceber que os consumidores não estão gostando de usar plástico e isso força a indústria a usar meios mais limpos. O importante é a redução, a tomada de consciência de que este planeta é a nossa única casa. Nesta casa moramos 7 bilhões de pessoas. Então, daqui nós não temos outra saída. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Morre aos 46 anos, em idade avançada, Coco, a gorila que ganhou fama internacional por se expressar por meio da linguagem dos sinais. Ela nasceu no Zoológico de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, e foi criada por uma fundação que se dedica ao estudo dos gorilas. Aprendeu mais de 1000 palavras e se tornou ícone da empatia e da comunicação entre humanos e grandes primatas. O desmatamento na Amazônia aumenta 22% em 10 meses e a destruição avança em unidades de conservação que deveriam estar protegidas. Dados da ONG ambientalista Amazon mostram que a floresta perdeu uma área equivalente a 200 mil campos de futebol nesse período. Mato Grosso, Pará e Amazonas são os estados que mais desmataram. A pecuária é apontada como a principal responsável pelo corte de árvores para fazer pastagens. Os números oficiais serão divulgados no segundo semestre. O desmatamento também atinge o Cerrado. O bioma perdeu em 2 anos mais de 2 vezes a área do Distrito Federal. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, metade do bioma foi comprometida. A destruição é resultado do avanço das plantações de soja e da criação do gado. A repórter e apresentadora do Repórter Eco, Márcia Bongiovanni, está entre os 10 jornalistas de todo o Brasil indicados ao Prêmio Comunique-se em 2018, categoria Sustentabilidade. O público está convidado a votar pela internet até o dia 8 de julho para a escolha dos finalistas. Você deve se inscrever no site para participar da votação. Anote o endereço do portal: premio.comunique-se.com.br. A equipe do Repórter Eco agradece pelo apoio. E aguarde, porque tem mais. Promover a interação da criança com a natureza fora dos limites da sala de aula é o ponto de partida de uma nova publicação do Instituto Alana. E a seguir, o projeto mostra que reflorestar áreas desmatadas com espécies nativas é um bom negócio. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O reflorestamento com o plantio de árvores nativas é viável do ponto de vista econômico, além de trazer benefícios ambientais e sociais. É o que comprova o Verena, projeto do WRI Brasil, em parceria com a União Internacional para a Conservação da Natureza.
florestas nativas brasileiras, simbolizadas pelo verde na bandeira nacional, são reconhecidas mundo afora. Poucos países têm a vocação florestal do Brasil, que pode garantir novas oportunidades de negócio. É o que defende Raquel Biderman, diretora executiva do WRI Brasil, organização internacional sem fins lucrativos, focada em pesquisa e metodologias para propor soluções que estimulem o desenvolvimento sustentável no planeta. O objetivo é ajudar com soluções muito ligadas aos maiores desafios de mudanças climáticas, de florestas e de cidades. Em parceria com a UCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, o WRI Brasil desenvolveu uma ferramenta para estimular uma economia baseada na floresta em pé. É o projeto Verena, valorização econômica do reflorestamento com espécies nativas. Uma alternativa para os produtores rurais atraírem investimento. A gente acredita que o Brasil é o lugar que vai atrair muito desse tipo de investimento, agora que a gente tem um desafio grande, que são as mudanças climáticas globais. E o Verena está focando na identificação de negócios que já estão robustos o suficiente para atrair investimento. Mestre em Ciências Ambientais e doutora em Administração Pública, Raquel Biderman, explica que a ferramenta de investimento consegue comprovar se projetos de reflorestamento e sistemas agroflorestais com espécies nativas podem ser economicamente viáveis ao pequeno produtor. A gente vem trabalhando de 20 a 30 espécies, que são aquelas que já foram bem testadas, desde a academia até os próprios fazendeiros. Então, também são espécies que têm uso, né? Você pode comercializar porque vai virar um móvel, ou então serve para a construção civil. Então, são espécies que ampliam o leque de opções. No Brasil, a gente estava muito restrito, até pouco tempo atrás, a poucas espécies. Então, o ipê é um exemplo, pau-marfim, guanandi, são espécies que têm na nossa biodiversidade, que já foram testadas pelos laboratórios acadêmicos ou das próprias empresas, que têm, vamos dizer, bastante resistência para ser um bom móvel, para durar bastante tempo. E essa riqueza a gente ainda não explorou totalmente. Na Amazônia, por exemplo? A gente está trabalhando muito com paricá lá, o consorciado com o cacau. O projeto Verena foi usado para avaliar os resultados em 12 propriedades rurais em áreas de Mata Atlântica e Amazônia. O instrumento foi testado também por especialistas do mercado. Trabalhamos junto com as equipes de investimento das empresas, dos fazendeiros e produtores e olhamos profundamente cada planilha para identificar realmente se aquilo que se declarava ter lucro realmente tenha o retorno. E a gente comprovou que sim, que essas economias baseadas em florestas e agroflorestas, elas são viáveis, elas são robustas. E na ferramenta online a gente mostra o retorno, né? No final do dia, é o que eles estão interessados. Então tem lá uma fórmula que o mundo financeiro está acostumado a usar, você tem que entrar com alguns dados e na resposta final ver se um número que é o número do retorno. Esse número é o que o investidor vai olhar e falar, puxa, então eu acho que eu vou estudar a hipótese de investir aqui, porque o retorno está apontando para um número muito bom, muito competitivo. Em vez de eu investir numa coisa, eu posso investir em sistema florestal ou agroflorestal. A diretora do WRI Brasil explica que os interessados podem baixar o Verena gratuitamente no site wribrasil.org.br/Projeto Verena. Esse é o desafio. O retorno é de longo prazo porque as árvores demoram para crescer. Por isso, a combinação com sistemas agrícolas é fundamental em algumas situações e também permite, então, gerar o fluxo de caixa, o recurso que é preciso para manter uma produtividade a mais curto prazo, né? E investimentos de mais curto prazo.
No longo prazo, no entanto, o que se tem ali é uma grande poupança, um valor acumulado robusto. Então, muitos desses fazendeiros já estão fazendo isso pensando numa poupança para os filhos ou na sua aposentadoria. E isso é uma combinação que vai bem, por exemplo, com pecuária, com agricultura. Então, é um conjunto de atividades. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O ritual de renovação da última ponte inca do mundo. Todo ano, camponeses descendentes da antiga civilização inca no Peru seguem a tradição dos seus antepassados e refazem esta obra da engenharia andina chamada Quezuachac, que na língua quechua significa ponte de corda. Homens e mulheres tecem cordas com uma fibra vegetal encontrada na região, a coia. A ponte sobre o rio Apurimac fica a cerca de 100 quilômetros da cidade de Cusco. Tem 28 metros de comprimento, por 1,20 m de largura. As técnicas de construção são transmitidas de geração em geração desde o esplendor do Império Inca, entre os séculos XV e XVI, até os dias de hoje. As comunidades locais acreditam que o ritual deve ser mantido para conter a ira de Pachamama, que representa a Mãe Terra, e dos Apus, que são as forças da natureza. Terminado o trabalho, os camponeses realizam então uma festa com danças e oferendas às divindades. Os hábeis construtores esticam as 6 cordas grossas entre as 2 margens do desfiladeiro. 4 delas vão servir como suporte, as outras 2 como corrimão. E assim a última ponte inca se renova em um ritual, realizado ano após ano há mais de 5 séculos, e que se espera permaneça como um importante patrimônio cultural da humanidade. E você vai ver a seguir. Nova publicação do Instituto Alana incentiva a escola a ser um lugar de contato da criança com a natureza. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A escola como lugar de encontro com a natureza. A ideia é divulgada em nova publicação do programa Criança e Natureza do Instituto Alana. Entre 4 paredes, a aula começa. Mas uma vez por mês, as crianças da Escola Sante de Ensino Infantil e Fundamental, na região central de São Paulo, seguem para uma sala de aula diferente. A experiência é ao ar livre no Ibirapuera, o parque mais famoso da capital paulista. Acho que é mais solto, mais legal. Tem galho, tem planta, tem folha. O que você gosta de fazer no parque? Brincar. Tem cara de brincadeira, e é. Mas assim, brincando, eles aprendem muitas lições. Atualmente as crianças têm cada vez menos oportunidade de estar em lugares assim, então passam muito tempo em frente a telas, então a gente sabe, em frente ao computador, em frente à TV. Isso tem sim, eu acho que isso traz uma outra conexão, né? Então quando a gente está aqui, as crianças ficam super concentradas no que elas estão fazendo.
Para a assessora pedagógica do Instituto Alana, organização da sociedade civil pelo desenvolvimento pleno da infância, o melhor é permitir a interação da criança com a natureza, com um espaço amplo, sem os limites que as paredes representam. As crianças, ela hoje tem um estilo de vida que é praticamente ficar em ambientes fechados, ambientes controlados e muitas vezes com atividades dirigidas, né? As atividades de lazer das crianças hoje está bastante ocupada pelo uso de eletrônicos. Então a criança ela tem tido pouco tempo, pouco espaço e pouca liberdade para estar ao ar livre, estar em espaços abertos, né? E com esse contato com a natureza que é tão fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. Nesta escola, as aulas sem paredes começaram em 2017 e os resultados apareceram logo. Crianças ficaram mais saudáveis, observadoras, curiosas a respeito do mundo. Curiosas a respeito dos outros. Para que as crianças consigam interagir com o meio, mas também entre eles, entre os seus pares, que eu acho que é os nossos objetivos também, que as crianças consigam ali ir se relacionando cada vez melhor, né, entre eles e com as outras pessoas, né, com o ambiente e com os outros. O entrelaçar das crianças com a terra, com a natureza, é acompanhado de perto por Giovana Barbosa de Souza, pesquisadora da infância da Uma Paz, Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz, da Prefeitura de São Paulo. A gente percebe claramente, quem trabalha com criança, quais são as crianças que têm contato com a natureza e quais as que não têm. A gente percebe que as crianças que têm contato com a natureza, elas têm um pouco mais de calma interior, elas têm processo de observação muito acentuado, elas têm um processo de concentração e facilidade de atenção muito mais elaborado, mais maduro. Botar as mãos na terra, abrir espaço para uma nova vida. No plantio que se faz brincando, começam a germinar sementes da conservação ambiental. Uma criança que planta é uma criança que nasce com um vínculo com a vida completamente diferente. É uma criança que tem um senso de pertencimento ao mundo, ela tem um compromisso com a preservação da vida, especialmente com as plantas. A gente olhando uma árvore, a gente é capaz, né, de aprender muito sobre a própria natureza, né, a interdependência, né, a borboleta, o inseto que frequenta aquela árvore, o vento, o sol, né? Todas essas inter-relações que no fundo coloca a gente nesse lugar de também ser parte da natureza. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe também o programa pelo youtube.com/repórtereco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase da educadora Lídia Ortélio, uma das maiores especialistas em cultura da criança. Estamos com saudade de nós mesmos, do Brasil, da infância. É preciso restituir às crianças o espaço da natureza a que tem direito. Repórter Eco, até o próximo programa.